Muito bem, você assinante, está entrando no ar mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Para você de São João da Barra, São Francisco, que interagem com a gente, que mandam e-mails, acompanhem em tempo real via internet. Bom, vamos começar o programa hoje diferente, vamos começar com Magno Prisco, batendo papo com o nosso professor, colunista, comentarista, jornalista. Maguinho, final de semana para os times do Rio de Janeiro, parece que só escapou o Fluminense, né? Na estreia de Ronaldinho Gaúcho. Como é que você viu? Obrigado mais uma vez, né, da gente estar aqui como convidado. Isso mostra, né, a fragilidade do futebol carioca. E entristece muita gente que somos do estado, somos campistas, mas também estamos carioca ou fluminense, mas não Fluminense time, né? E coincidentemente o Fluminense venceu sem Fred, que é o goleador. Com a estreia do Ronaldinho, se tivesse Fred, certamente poderia o placar ser mais ampliado. Ser mais ampliado, não ser ampliado. E o Vasco vive uma fase muito ruim. O Flamengo começou bem, depois praticamente a moda antiga. Fez 2-0 o Flamengo no final do primeiro tempo. Eu falei, olha, agora tranquilo, até porque o Santos está numa posição ruim no campeonato. Isso. Mas acabou cedendo o empate. Para o Santos foi um belíssimo resultado. E vamos aguardar, porque o campeonato é longo e muita coisa pode acontecer. E tomara que o Vasco se encontre. O Vasco contratou muitos jogadores, então acho que hoje se fala muito em plantel, não ter só 11 titulares, ter uma média de 20 a 22 atletas. São peças de reposição, mas essas peças de reposição, a gente copia muito o modelo europeu, como o Barcelona e o Bayern de Munique, tem vários atletas que revezam na titularidade da equipe e isso dá resultado, tem dado resultado. Mas o Vasco contratou vários jogadores que a própria equipe titular não tem uma qualidade técnica boa. Exato. E nem tática, porque se mexe muito na equipe, aí é quase que impossível você ter uma equipe padronizada, jogando de uma maneira harmoniosa, ou seja, os três setores, o defensivo, o de armação e o ofensivo. Isso a gente tem visto aí nas equipes. E o próprio mercado, a pressão do mercado exterior, e quando surge, né, alguns jogadores talentosos, certamente eles não ficam no Brasil. A criança hoje que joga futebol, ela já começa dando chute pensando, sonhando em ser jogador do Barcelona, do Bayern de Munique, do Real Madrid. Então, a criança está atropelando as suas etapas. Isso também ocupa a vários pais. E muitos deles, te digo que 90% fica pelo meio do caminho. Aí não joga no Brasil e nem tão pouco no exterior. E se perde pelo caminho. Maguinho, me diz uma coisa. O seu Botafogo na Série B está dando sorte. Pelo menos não está vencendo, mas já vem de 2 empates no seu próprio estádio, que é o estádio Newton Santos. Eu me nego a falar Engenhão, ou muito menos estádio João Avelange. Né, estádio Newton Santos, empatou agora com Luverdense, que é lá de Lucas do Rio Verde, em 0-0, a torcida já está ficando meia cabreira, hein? É um absurdo, né? Isso a gente considera um absurdo chegar, né, nessa situação Botafogo, o próprio nome do estádio, Newton Santos, Botafogo, a gente não pode ver de passado, mas você, para ter um edifício bem sólido, você precisa do arcabouço, você tem um começo. Então lá atrás, claro, a história do Botafogo, a história do futebol brasileiro, hoje o que está acontecendo, que hoje vive a pior fase de toda a história, na minha opinião, o futebol brasileiro. Você tem que empatar com o Panamá no Pan-Americano. É brincadeira. Isso é caso de polícia, como eu falei aqui, é caso de polícia. O treinador, você nunca viu falar nele. Essas categorias de base, elas têm que ser administradas por ex-atletas qualificados. Não basta, eu fui jogador de futebol, não. Hoje nós vivemos em plena era tecnológica, todos os treinadores, na minha opinião, o ideal tem que ser ex-atleta de futebol. Muito bem. Não precisa ser um belíssimo jogador, mas que tenha sido um atleta de futebol profissional
e estudando, alinhado com as renovações que todo mundo globalizado, entendeu, acompanha as tendências. E nós estamos muito aquém, como no corpo de treinadores e no talento técnico, porque se acabaram os campinhos de futebol. Exato. Bom, eu quero mandar um abraço para o doutor Cassiano Guiton, que também assiste diariamente o nosso programa. Mandar um abraço também para o Renato Peçanha, lá no Jockey, para o Rubens Leal, né, ali na rua Ipiranga, e finalmente mandando um abraço também para o Jackson, que estive com ele hoje na rua quando me dirigia aqui para a emissora, e ele me disse, olha, continuo lá, hein, na rua Santa Edvige, lá no Horto Municipal, diariamente eu vejo o programa. Mas já que o Maguinho falou sobre essa história de dirigente, essa história de coisa, como é que você vê a pretensão do Zico em ser presidente da FIFA? Pediu, inclusive, enviou para a CBF um ofício para que ele seja o representante do Brasil como candidato à sucessão do Blatter. Como é que você viu isso? Eu não vejo como boa, não vejo como ótima. Porque Zico, ele tem a capacidade, mesmo quem não torce para o Flamengo, o admirar. Então, Zico, quando terminou de jogar futebol, ele criou lá o centro esportivo, ele fortaleceu o futebol japonês, trabalhou em vários países, ele lá é endeusado no Japão, o Zico, e admirado no mundo todo, mesmo sem ter sido campeão pela seleção brasileira. Ele foi campeão mundial de clubes. E no Brasil todo mundo gosta de Zico, todo mundo não, só os concorrentes que o invejam, né? É. Mas Zico, perante aos colegas, ele levou Nunes nas costas até hoje, que Nunes foi um belo jogador, mas para conviver com Nunes é complicado. Eu já tive várias situações de conviver com um time campeão do mundo. Eu mesmo sou botafoguense, mas sou fã do Zico. Então, não é porque ele foi um belíssimo jogador, porque ele está preparado como dirigente. Em tudo que ele bota a mão, hoje o centro de treinamento do Zico é a referência no mundo todo, é visitado. Eu tive lá várias vezes na época de escolinha. É casa cheia, você tem que agendar para ter acesso ao centro, lá na Barra da Tijuca, lá no Recreio dos Bandeirantes, onde ele construiu, que era um lugar isolado. Houve um pool de edificação, de construção, coisa de doido. Então, na minha opinião, como brasileiro, como ex-atleta, como cronista esportivo, eu acho que é uma ótima para a FIFA, vai moralizar, porque ele é uma pessoa, além de ser competente, ele é uma pessoa que até hoje nunca foi envolvido com situação nenhuma que denegrisse a imagem dele. E ele é competente. Muito Fica bem. aqui acho que a nossa torcida para que Zico assuma e que moralize a administração do futebol em nível mundial. Bom, nós no segundo bloco nós vamos continuar conversando com o Maguinho sobre, inclusive falando sobre o campus, já que no terceiro bloco nós teremos aqui o presidente Márcio Reinaldo, Marcinho, que o campus, ele chegou ontem à noite a Campos, veio lá da região dos Lagos, o Campos conseguiu mais uma vitória, dessa vez de virada em cima do São Gonçalo, que estava empatado com ele ali em número de pontos, e joga quinta-feira aqui, né, podendo se classificar direto já para a Série B, ou então para se qualificar para um mata-mata. Isso aí a torcida deve prestigiar, mas a gente vai conversar com o Maguinho sobre isso no segundo bloco, falar também sobre o americano e sobre eleições no Goitacazes, que é o único assunto que tem no momento sobre o time da Rua do Gás. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho, segura aí, pai e bola.